O jogo invisível da confiança. Tem algo no silêncio entre amigos que ninguém quer encarar. Um silêncio que não conforta. Um silêncio que observa. Um silêncio que pesa. Você já sentiu isso? Aquela pausa estranha depois de contar uma vitória. Aquele olhar que parece distante demais quando você mais precisava de presença. Existe um jogo invisível acontecendo o tempo todo, e quase ninguém fala sobre isso. A confiança para muitos homens é como um vício disfarçado de virtude. A gente entrega demais, cedo demais. Acredita que vínculos antigos são sinônimos de segurança e se recusa a ver o óbvio, que há competição velada, ciúme camuflado e muitas vezes torcidas secretas para que você não vá tão longe. Mas Maquiavel já sabia. Ele escreveu para príncipes, mas falava sobre nós, sobre o erro de confiar em quem não tem nada a perder te vendo ganhar. Não se trata de ser amado, trata-se de não ser ignorado. A frase é como uma lâmina fria, porque no fundo, o que o amigo competitivo teme não é te perder, é se tornar invisível na sua presença. O poder, quando compartilhado sem critério, vira fraqueza disfarçada de lealdade. Jung também alertou, mas a maioria ignorou, porque é difícil aceitar que a ingenuidade social é uma forma de sombra, que muitas das amizades que nutrimos são só tentativas de encontrar o pai emocional que nunca esteve lá. Aquele amigo que te salva, que te entende, que está sempre por perto. Às vezes não é amor, é projeção, é carência fantasiada de aliança. E tudo que é carência, um dia vira cobrança. Nietzsche, com sua brutalidade poética, nos lembra que a raiva da traição pode ser combustível, que ser traído, usado ou descartado por quem você confiava pode ser o ponto exato da sua mutação, porque há uma força silenciosa na dor, quando ela não vira autopiedade, quando ela vira ruptura, quando ela vira reconstrução. E Schopenhauer, sempre pessimista mas nunca tolo, avisou com precisão cirúrgica: quase toda a nossa dor vem do contato com os outros. A frase não é sobre isolamento, é sobre filtragem. É sobre entender que a solidão estratégica, às vezes, é a única forma de manter a alma limpa. Você não está paranoico, você está acordando. O erro fatal de confiar cegamente em amigos não é só uma questão de vulnerabilidade. É uma sabotagem silenciosa da sua expansão. Não porque todos querem te ver cair, mas porque poucos suportam te ver subir. A partir de agora, cada capítulo será uma chave, uma lâmina, uma reconstrução. Não para te fazer duvidar de tudo, mas para te lembrar. Confiança é como território sagrado. Quem pisa ali ou fortalece, ou contamina. E a maioria, infelizmente, não sabe a diferença. O amigo não é neutro. Ele é um espelho ou um espião. A traição não começa no ato. Começa na pausa. No olhar que vacila quando você conta uma vitória. No tom forçado de apoio. No silêncio que não celebra. A maioria dos homens acha que a amizade verdadeira é neutra, incondicional, estável. Mas nada em nós é neutro. Todo homem ao seu redor ou fortalece, ou drena, ou reflete sua grandeza, ou monitora seus passos esperando pela sua queda. Muitos desses amigos não vão te atacar diretamente. Eles não gritam, não brigam, não te enfrentam. Eles observam, medem sua coragem, analisam sua autoestima, comparam suas vitórias com as derrotas deles. Eles não dizem, mas sentem. Você não deveria estar indo tão longe. A competição é velada. Ela se camufla em piadas, em conselhos disfarçados, em ausências sutis quando você mais precisa de validação energética. E você sente. Mesmo sem palavras, sente. Existe um desconforto que aparece quando sua luz ofusca a sombra mal resolvida de outro homem. E se esse homem estiver perto demais, o dano não será externo, será interno. Porque é difícil desconfiar de quem sorri para você, de quem esteve ali em tempos ruins, de quem carrega memórias suas. Mas é justamente aí que mora o risco. É aí que mora o erro fatal. Achar que tempo gera lealdade. Acreditar que convivência significa confiança. Não significa. Amizade verdadeira exige mais do que história. Exige integridade vibracional. Exige que o outro não precise te ver fraco para se sentir bem. Que ele consiga te aplaudir sem se diminuir. E são poucos os que conseguem. Porque o ego masculino ferido não suporta ser coadjuvante na jornada de outro homem. Então ele não sabota com agressividade. Ele sabota com ausência emocional. Com conselhos que te desviam. Com piadas que diminuem sua visão. Com dúvidas que ele planta como quem se preocupa. E se você não estiver desperto, você agradece o veneno achando que é cura. É por isso que Maquiavel dizia: o poder não se compartilha, ele se comanda. E isso começa no campo invisível. Começa com quem você deixa perto. Porque o amigo que você não escuta com clareza pode estar gritando dentro do seu campo vibracional para que você fale. E você nem percebe, porque ainda acredita que a amizade é zona segura. Não é, nunca foi. O código da sombra. Quando a lealdade é só um medo de perder espaço. A maioria dos homens chama de lealdade aquilo que na verdade é medo. Medo de perder espaço. Medo de perder acesso. Medo de ser deixado para trás.
A amizade, quando não é consciente, vira uma negociação silenciosa de presença. Eu fico do seu lado, contanto que você não se afaste demais. Essa frase nunca é dita, mas vibra no campo, e você sente. Jung explicava isso de forma brutal. O inconsciente projeta. E muitos dos vínculos que você chama de fraternos são apenas projeções mal resolvidas de necessidade emocional. O arquétipo do amigo leal esconde na sombra a expectativa de que você permaneça acessível, previsível, domesticado. A lealdade, nesses casos, não é uma escolha nobre. É um contrato não verbal com sua versão fraca. E quando você rompe esse contrato, quando começa a subir, mudar, se afastar das fragilidades antigas, o outro sente como traição, porque ele não era leal a você. Ele era leal à sua limitação. E então começa o jogo psíquico. Ele não te ataca, mas começa a te lembrar com sutilezas quem você sempre foi. Ele resgata a sua versão antiga. Ele faz você duvidar da evolução. Ele testa sua fidelidade ao passado, não ao presente. E você, na tentativa de manter a paz, abaixa a sua frequência. Retorna para lugares mentais que já não te pertencem. Se sabota para não causar desconforto. Essa é a prisão emocional mais invisível. Trair a si mesmo para manter uma amizade que só existe enquanto você está pequeno. O problema é que você foi condicionado a acreditar que manter os amigos por perto é sinal de caráter, quando na verdade é sinal de medo. Você não quer decepcioná-los. Você não quer parecer arrogante. Você não quer caminhar sozinho. Mas em algum momento vai ter que escolher entre crescer em silêncio ou agradar em ruído. Vai ter que romper com o pacto inconsciente de permanecer acessível emocionalmente para quem só se sente seguro com a sua versão anterior. A culpa é uma âncora vibracional, e muitos homens confundem ela com empatia. Você não está sendo cruel por se afastar. Você está sendo justo com sua nova frequência. E os que se doem são exatamente os que estavam presos ao seu medo, não ao seu ser, não à sua essência, não à sua verdade. O efeito da frequência competitiva. Por que alguns homens desestabilizam seu campo sem falar nada? Há algo que muitos ainda não compreendem. Nem toda guerra é visível. Nem todo ataque vem com palavras. E nem todo inimigo precisa te odiar para te sabotar. Às vezes, basta que ele queira ser você, mas nunca diga isso em voz alta. Basta que ele te admire, mas só até o ponto em que sua luz não eclipse a sombra dele. É aqui que a competição começa. Silenciosa, sutil, invisível. A neurociência já mostra. Existe algo chamado contágio emocional. Vibrações psíquicas trocadas sem que haja qualquer toque, qualquer frase, qualquer gesto aparente. E você já sentiu isso. Na presença de alguns homens, sua energia cai, sua fala trava, sua confiança balança. Você sai de encontros com uma sensação estranha, como se algo em você tivesse sido drenado. Mas não houve briga, não houve ofensa. Só um campo invisível, contaminado pela inveja não assumida. O amigo que não comemora sua vitória já está inconscientemente decretando sua próxima falha. Ele não precisa torcer contra com palavras. Basta que ele silencie no momento em que você precisava de brilho compartilhado. E esse silêncio é corrosivo. Ele ativa em você dúvidas antigas. Faz você se diminuir, ajustar o tom, pisar com menos força. Isso é guerra vibracional. É guerra sem ruído. Os códigos são sutis. Vêm em forma de piadas que parecem brincadeiras, mas te diminuem. Comparações que soam inocentes, mas rebaixam sua conquista. Conselhos que parecem preocupação, mas são convites ao retrocesso. E você aceita, porque acha que ele é seu irmão, seu aliado, seu espelho. Mas ele não é. Ele é um competidor travestido de presença constante. Um campo de frequência que opera em desacordo com sua expansão. E não se engane, isso não é sobre maldade, é sobre inconsciência. É sobre a incapacidade de alguns homens de celebrar o sucesso alheio sem se sentirem ameaçados. Eles não sabem que estão te sabotando, mas o fazem. E você, se não estiver lúcido, vai chamar isso de dinâmica normal entre homens. Vai rir junto, vai abaixar sua vibração por costume, vai internalizar a culpa da sua própria luz. Mas há uma escolha, sempre há. Você pode ajustar seu campo, pode silenciar o que não vibra com sua verdade, pode parar de rir do que te diminui, pode parar de aceitar migalhas vibracionais de quem já não suporta o seu crescimento. Porque não é só sobre quem fala mal de você, é sobre quem não vibra com você. E isso diz tudo. O mito da amizade masculina incondicional. Desde cedo, nos ensinaram a acreditar na ideia de irmandade como escudo. Crescemos ouvindo que a amizade entre homens é sagrada, que o vínculo é inquebrável, que quem está com você na dor, está com você em tudo. Mas a realidade é mais densa e mais crua, porque a dor une, mas o poder separa. Quando você sobe, você expõe o que os outros esconderam, a fragilidade do vínculo. A amizade masculina muitas vezes nasce da ausência. A ausência de pai emocional, a ausência de validação, a ausência de pertencimento. Freud dizia, sublimação
É o que fazemos com o que não podemos sentir diretamente. Muitos homens transformam carência em lealdade, mas essa lealdade sem base vibracional real não resiste ao teste do crescimento. Ela se dissolve na primeira virada de rota, no primeiro indício de que você não precisa mais deles para se sentir completo. A irmandade, quando verdadeira, liberta, mas quando é baseada em lacunas emocionais, ela aprisiona. E quase ninguém fala sobre isso, porque é doloroso admitir que aquele amigo de infância não entende mais sua linguagem atual, que aquele parceiro de batalhas passadas agora teme a sua autonomia, que aquele irmão que chorou ao seu lado não consegue mais caminhar ao seu lado quando você decide parar de rastejar. A ideia de amizade incondicional é uma fantasia infantil, uma extensão da infância emocional, um abrigo para quem ainda teme ficar sozinho. E tudo bem ter precisado disso. O problema é continuar precisando. O problema é usar isso como justificativa para estagnar, para não romper, para não evoluir. Porque a verdadeira prova de um vínculo não é a dor compartilhada, é a celebração compartilhada. E são poucos, muito poucos, os que conseguem te aplaudir com o mesmo entusiasmo com que te consolaram. Lealdade sem hierarquia dissolve no caos, porque se não houver um alinhamento de consciência, alguém vai sentir que está ficando para trás. E quando isso acontece, o instinto de autopreservação aparece. Ele vem em forma de afastamento, ironia, resistência passiva. E você sente, no corpo, na alma, na vibração, mas hesita em aceitar, porque admitir isso é como perder uma parte da sua própria história. Mas perder história, às vezes, é o preço da sua liberdade emocional. Nem todo laço merece ser mantido, e nem toda aliança precisa ser eterna. Algumas foram importantes, mas não são mais. E ter a coragem de aceitar isso é o início do seu renascimento. Técnica de guerra silenciosa. Como mapear o inimigo camuflado de amigo. Você não precisa esperar ser traído para perceber. Não precisa passar pelo colapso para despertar. O inimigo não dá sinal com espada. Ele se revela no reflexo da sua vitória. Quer saber quem é de verdade? Observe os que mudam quando você cresce. Os que silenciam quando você brilha. Os que desviam o olhar quando você se reconhece. A guerra silenciosa não se vence com confronto direto. Ela se vence com observação. Mapeie comportamentos após suas vitórias, não após suas quedas. Quando você está mal, todos parecem amigos. É fácil ser apoio quando você está no chão. Difícil é sustentar o olhar quando você sobe, e sua presença começa a provocar espelhos quebrados nas almas dos que nunca tiveram coragem de ir. Napoleão dizia: se quiser ser temido, faça silêncio. Não explique seus planos. Não justifique seus avanços. Apenas avance, porque a explicação te torna vulnerável, te torna previsível, te torna acessível para quem está estudando seu próximo tropeço. O silêncio é mais do que uma estratégia. É um campo de proteção vibracional. Quer fazer um teste simples? Elogie a si mesmo na frente dele. Fale de uma vitória com naturalidade. Observe a reação, a expressão facial, a energia que muda no ar, o sorriso que não dura, o olhar que endurece, o comentário que vem logo em seguida tentando equilibrar o campo, trazendo você de volta para a humildade. Mas não é humildade, é sabotagem travestida de equilíbrio. A verdade é que muitos amigos não estão com você, estão com a sua versão suportável, aquela que não ameaça, que não cresce demais, que não brilha tanto. Eles gostam de você, contanto que você não ultrapasse a linha invisível do protagonismo. A partir daí você vira ameaça, e a guerra começa. Sem tiros, sem gritos, mas com pausas, com sumiços, com conselhos que parecem ajuda, mas são âncoras. Você não precisa se vingar, nem confrontar, só precisa ver, com frieza, com clareza, com presença. Não lute contra eles, apenas se retire do campo e observe como o seu silêncio reorganiza o jogo, porque no fundo, o que eles mais temem não é sua força, é o fato de que dessa vez você não vai mais precisar deles para ser. Reconstrua seus códigos de aliança. Você não foi traído apenas por um amigo, foi traído por um código antigo que dizia que a lealdade nasce do tempo e não da vibração, por um modelo afetivo herdado que te ensinou a confiar antes de sentir, a dar antes de observar. Mas agora é hora de atualizar seus códigos, não para se fechar ao mundo, mas para não mais ser violado por ele. Maquiavel já alertava: confiança não se dá com esperança, se concede com frieza, se regula com estratégia, se limita com clareza. O outro não é seu abrigo, é seu reflexo. Se ele vibra com você, fortalece, se não, enfraquece. Use o vínculo como instrumento, nunca como base emocional, porque a base precisa ser você, sempre foi. Jung completa: aquilo que você teme perder é o que te domina. Se um amigo é o seu chão emocional, você está em cativeiro vibracional, está entregando sua autonomia em troca de presença. E o preço disso é a autoanulação, é viver pisando leve para não incomodar, é viver se diminuindo para caber. E isso no longo prazo adoece. Nietzsche vai além.
Torne-se quem você é, mesmo que isso custe a admiração dos outros, porque a admiração que depende da sua limitação nunca foi verdadeira. A única amizade que liberta é a que sobrevive ao seu crescimento, a que não se assusta com sua luz, a que te impulsiona mesmo que fique para trás. Todo o resto é laço feito de medo. A consequência invisível da ingenuidade é essa. Cada aliança mal escolhida é uma corda energética puxando sua frequência para o subsolo, e você só percebe quando já está afundando, quando sua intuição começa a gritar, quando sua alma pede silêncio. E o silêncio, nesse momento, é mais leal do que qualquer presença. Reconstrua seus códigos. Não confie, sinta, não busque lealdade, comande respeito, não entregue seu emocional, cultive sua vibração e, acima de tudo, lembre-se, sua solitude não é fraqueza, é um trono. Quem te teme te evita, quem te respeita te acompanha, quem te ama não compete e quem compete não merece teu campo. Você quer companhia ou quer consciência? Se alguma parte desse vídeo te fez lembrar de alguém, comenta. Nome não precisa, só descreve a sensação. Às vezes, só de escrever, a corda se rompe.